Bom, o tema do nosso trabalho é vetores de doenças. Os integrantes são eu, Luciano, Tainara, Júlio César, Marcel e a Lúcia. O que são vetores? Bom, vetores são organismos que possuem a capacidade de transmitir doenças infecciosas. E isso é feito entre seres humanos, animais e também entre plantas. Esses vetores eles podem ser classificados então como biológicos ou mecânicos, e o vetor biológico ele possui a capacidade de multiplicar dentro dele o agente causador da doença e fazer a dispersão desse agente. Já os vetores mecânicos, eles só cumprem o papel de transmitir esse agente infeccioso para o hospedeiro. Os tipos de vetores são vetores de fitopatógenos, são aqueles que transmitem um patógeno entre plantas hospedeiras, e vetores de doenças humanas e animais. Destaca-se nessa classificação os insetos hematófagos, que ingerem os micro-organismos produtores da doença durante uma refeição de sangue e acabam infectando o novo hospedeiro quando forem se alimentar dele. Alguns exemplos de vetores são percevejo, pulgões, formigas, mosca branca, lagarta de soja, barata, entre outros. Bom, doenças transmitidas por vetores, elas requerem a participação desses agentes. Na maioria das vezes são os insetos, e essas infecções elas não são contagiosas, porque elas necessitam de um vetor para fazer a dispersão. Os agentes fitopatogênicos são agentes de natureza infecciosa, e temos os fungos, as bactérias, os fitoplasmas, vírus e viroides, nematóides, protozoários e plantas parasitas superiores. A transmissão de vírus de plantas. A transmissão dos vírus pode ocorrer de maneira mecânica, bem como através de organismos biológicos, como os insetos, fungos, nematóides e entre outros. Bom, a transmissão mecânica ela é de pouca importância no campo. Quando se tem uma grande densidade de plantio, o vento ele pode causar danos mecânicos à folhagem, o que acaba possibilitando a transmissão de vírus devido ao contato entre essas plantas. A transmissão por insetos, ela tem uma importância maior como transmissores de vírus, e são encontrados na ordem Homoptera, Coleópteros e Tisanópteros, podendo ser classificados em vírus não persistentes ou externos, onde o método de transmissão, os insetos eles adquirem as partículas virais num curto espaço de tempo e transmitem imediatamente para os novos hospedeiros, as plantas sadias. Já os vírus persistentes ou internos são os que permanecem no interior dos insetos por longos períodos de tempo, podendo ser circulativos, onde as partículas virais são ingeridas pelos insetos e passam para as plantas sadias. Estes vírus eles não perdem a sua infectividade mesmo com a equídese dos insetos. E também se tem os propagativos, que são os que se multiplicam dentro, e normalmente é necessário um período de incubação, desde a aquisição até a primeira transmissão dessas partículas virais. Em relação a doenças em milho, os enfesamentos são doenças do milho causadas pela infecção da planta por micro-organismos denominados molicutes,
E esses micro-organismos são transmitidos de forma persistente propagativa, de planta em planta, através da alimentação das cigarrinhas. Os dois tipos de enfesamentos são enfesamento pálido e enfesamento vermelho. A transmissão por nematóides, sabe-se que pouco mais de 10 vírus de plantas são transmitidos por nematóides, e os nematóides eles transmitem os vírus alimentando-se em raízes de plantas infectadas e em seguida direcionando-se para plantas sadias. A transmissão por ácaros ocorre através dos estiletes dos ácaros, conhecida como transmissão estiletar, e outros não circulativos. Pode passar. Na transmissão por sementes, ela ocorre de acordo com a localização do vírus nas sementes, e o processo de transmissão pode ser do tipo embrionário e não embrionário. Ainda na transmissão de vírus, pode ocorrer também a transmissão por pólen, que é quando os grãos de pólen produzidos em plantas infectadas por vírus podem transmiti-lo através do processo de polinização cruzada e para sementes produzidas em plantas sadias. Então, essas sementes dão origem a plantas doentes, o que isso faz é ampliar o grau de transmissão iniciada por aquele grão de pólen que estava infectado, né? E em alguns dos casos, os vírus levados pelo grão de pólen passam através da flor fertilizada para os demais órgãos da planta mãe, e isso causa uma infecção sistêmica. Na transmissão de vírus ainda, ocorre também a transmissão por plantas parasitas. E isso ocorre quando os vírus eles podem ser transmitidos entre plantas distintas, ou seja, de mesma cultura, ou entre plantas de culturas diferentes, né, distintas, através dos vetores bióticos, que são organismos vivos. No controle, e como controlar, né? Como controlar os vírus nessas plantas. Então, o controle de viroses ele pode ser efetuado pelo emprego de variedades existentes ou através da eliminação do vetor, da remoção e destruição da planta afetada, eliminação do hospedeiro intermediário, emprego de sementes e mudas certificadas, proteção cruzada ou pré-imunização. Na transmissão de bactérias, as bactérias elas são facilmente disseminadas pelo ar, pela água e também por máquinas, insetos e animais. Normalmente penetram nas plantas através de ferimentos e de aberturas naturais. E como controlar, né, essas infecções por bactérias? Então, o controle de bacterioses do tomateiro é normalmente muito difícil e praticamente se restringe ao uso de medidas preventivas. O controle químico com antibiótico e fungicidas cúpricos pode não ser efetivo devido ao aparecimento de cepas resistentes a esses produtos. Bom, falando um pouco sobre as pragas. Existem as pragas diretas e as indiretas. Nas pragas diretas, elas são causadas por insetos que prejudicam diretamente na área mais importante do cultivo, que normalmente, né, é a parte comercializada, né, o fruto, por exemplo. Alguns exemplos podem ser os percevejos, que comem a parte mais importante das plantações de soja. Ou outro exemplo pode ser também a boca pequena do tomateiro, que esse é um inseto, na verdade, né? Eles chamam assim, broca pequena do tomateiro, e ela ataca os frutos do tomate. Essa seria uma praga direta. Já na praga indireta, ela afeta o cultivo parcialmente, só em uma parte da planta, prejudicando indiretamente esse cultivo. Um exemplo podia ser a lagarta da soja e come as folhas do cultivo. Então, normalmente, essas pragas indiretas, né, elas não afetam diretamente essa parte comercializada da planta, mas mesmo assim ainda prejudica esse cultivo. Existem também as pragas-chaves, que na maioria dos cultivos acontece só uma praga-chave, sendo a mais importante em realizar um sistema de controle de praga para proteger essa planta. E também existem os organismos não praga. Os organismos não pragas, eles usualmente a quantidade deles no cultivo é menor e
acaba que não prejudica esse cultivo, né? Um exemplo pode ser as abelhas, que elas são não pragas, né? E são importantes, mesmo assim, na polinização das plantas. Bom, e uma forma de manejo integrado dessas pragas, né? Então, o manejo integrado, ele ajuda no melhor controle de pragas sem prejudicar aos outros insetos que não são pragas, como eu citei agora das abelhas. E são muito importantes, porque elas são muito importantes na polinização desses cultivos. Pode-se aplicar o manejo ecológico nesses organismos através do reconhecimento das relações ecológicas mantidas pela espécie, o controle químico de doenças por meio de substâncias com maior toxicidade aos vetores fitopatogênicos, ou para a construção de armadilhas. Um exemplo dessas construções de armadilhas pode ser o uso de feromônios sexuais, que requer o uso de uma armadilha adequada ao tamanho do inseto, comportamento, nível populacional e ambiente que será colocado. E eu coloquei algumas fotos assim, dando um exemplo dessas armadilhas. E alguns dos erros comuns ao fazer essas armadilhas, né, esse manejo, é na falta de feromônios nos dispensadores, na presença de um filme de poeira nas armadilhas de feromônio, ou também esquecer de registrar a presença de indivíduos capturados e não limpar regularmente as armadilhas de feromônio. Bom, essas são as nossas referências. Muito obrigado.